Olá, pessoal! Para quem não me conhece ou para quem não está lembrado, eu me chamo Maria, sou estudante de Biologia da UFC, estou no sexto semestre e, junto com Davi, faço parte da assistência pedagógica e, junto com ele também, iremos ministrar a aula de hoje, que é sobre Introdução à Genética. Então, vem com a gente. Primeiro de tudo, eu espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Mas vamos lá. O que a genética estuda? A genética estuda os genes, que são unidades hereditárias, e é por meio dessa ciência que ocorre o estudo da hereditariedade. Mas o que é hereditariedade? Bom, ao se tratar de genética, ela está relacionada às diversas características que são transmitidas de pais para filhos e que a gente pode observar isso com a nossa semelhança com os nossos pais, né? E nossos irmãos e afins no nosso dia a dia mesmo. Mas, além disso, né, a hereditariedade faz parte e ela é estudada há séculos. Inclusive, nós podemos citar Hipócrates, que é o considerado o pai da medicina, mas não só ele, além dele tem vários estudiosos, né, que juntos propuseram uma teoria sobre a hereditariedade, que foi chamada de pangênese. E o que era a pangênese? Segundo essa teoria, miniaturas invisíveis dos órgãos do corpo humano eram transmitidas durante o ato sexual, e a partir disso, essas miniaturas cresciam e formavam o corpo do novo ser. Para eles, né, isso explicaria como as semelhanças entre pais e filhos eram transmitidas. Era dessa forma. Mas não só eles, como eu disse, muita gente acreditava nisso, inclusive Darwin, e ele utilizou o princípio dessa teoria, né, da pangênese, como suporte às suas ideias, que explicava os mecanismos responsáveis pelo surgimento e herança da variação dos indivíduos. Darwin considerava que essas características adquiridas de um indivíduo eram repassadas para sua descendência. E, além dele, né, nós temos outra teoria que era o pré-formismo. Essa outra abordagem, o que é que ela queria dizer? Ela dizia que a existência de um ser vivo pré-formado, chamado de homúnculo, estava nos gametas, no óvulo ou no espermatozoide. Esse homúnculo crescia até o ponto de nascer e virar um novo ser, né? Muitos cientistas acreditavam nessa abordagem, inclusive o Red, que é famoso pelo experimento, para quem não lembra, ele fez aquele experimento da carne e ele é defensor da biogênese, né? Inclusive, ele dizia que um ser vivo só se origina de outro. Então, tá aí mais uma curiosidadezinha. Porém, né, com o desenvolvimento do microscópio, mais ou menos pelo século XIX, né, metade do século XIX, ou início ali, essas teorias ficaram meio de lado. Mas como é que realmente era transmitido como é realmente transmitida essas características, né? Então, as características são transmitidas através dos genes, que no momento da fecundação humana, o material genético do espermatozoide se combina com o material genético do ovócito, gerando um novo indivíduo, com metade de gene da mãe e metade de genes do pai. Tá, mas quem foi Mendel, né? Por que ele é tão famoso, tão conhecido, tão importante, inclusive? Por que ele é considerado o pai da genética? Então, Mendel foi um monge agustiniano que vivia num monastério católico. Ele não teve uma vida luxuosa, assim, os pais dele eram agricultores. Ele foi para o monastério com o intuito de ter mais acesso a condições adequadas para continuar estudando, né? Ele realizava várias atividades educacionais lá e teve acesso a vários livros da biblioteca local, que ajudou muito ele. Ele tinha um mentor e esse mentor conseguiu enviar ele para fazer estágio numa universidade de Viena, o que foi fundamental, porque lá quando ele voltou do estágio, ele conseguiu iniciar uma série de experimentos com as famosas ervilhas, né, que ele plantava em seu jardim, e conseguiu descobrir bastante coisa. E foi a partir desse estágio na Universidade de Viena que ele conseguiu estudar mais matemática, física
e história natural, o que foi fundamental para os experimentos dele, que envolvia muita matemática, né, e a própria experimentação. Mas, enfim, por que ele é considerado o pai da genética? Então, Mendel conseguiu elucidar como as características eram transmitidas dos pais para os filhos em um momento em que não se tinha nenhum conhecimento sobre a divisão celular e tampouco a estrutura do DNA. Então é por isso que Mendel é fantástico, né? Ele fez uma descoberta muito importante que nem Darwin conseguia entender. Inclusive, Mendel chegou a mandar seus estudos para Darwin, mas Darwin não deu tanta atenção e Mendel só foi reconhecido depois que faleceu, né? Em vida, ele não teve o seu reconhecimento merecido, mas o estudo dele é muito importante. Bom, e Mendel é famosíssimo com suas ervilhas. Mas por que que Mendel escolheu as ervilhas, né? A ervilha de jardim, que inclusive nós temos algumas fotos dela aqui. E qualquer coisa vocês podem também procurar mais, aí tá o gênero dela embaixo. E é isso. Mas por que que as ervilhas, né? Essas plantas das ervilhas, elas tinham flores com pétalas fechadas, o que impedia a entrada e saída do grão de pólen. E é por isso que elas se autofecundavam. E essa autofecundação limita a variabilidade genética, ou seja, grande parte das características das plantas se mantinham, como por exemplo a cor, a altura, a textura e por aí. E por que que ele obteve sucesso, né, com essas ervilhas? Porque ele observava poucas características comparado aos outros. Então, como ele observava poucas características, a probabilidade de dar certo era maior. Ele conseguiu atingir o que ele queria. Bom, e não tem como falar de genética sem entender alguns conceitos básicos. Adianto que talvez sejam vários, né? E até complexos, mas relaxem que vai dar certo e vamos por partes, né? Até porque a partir do momento que vocês vão tendo contato com a genética, vocês vão entendendo como é que funciona e se familiarizando mais. Então, esses conceitos, até com a prática de exercício e tudo, fixa mais e se torna mais fácil e prático. Mas relaxem que vai dar bom. Então, primeiro nós temos o cruzamento parental, que basicamente é o cruzamento entre os pais. Nessa imagem, além da gente ver o Mendel fofinho aí com suas ervilhas, florezinhas púrpuras e tal, nós temos várias bolinhas, né? E isso aí representa um heredograma. Não a parte do Mendel, mas a parte em cima do Mendel representa um heredograma. E vocês vão entender também como é que funciona o heredograma mais à frente. E onde é que está o cruzamento parental nesse heredograma? Na primeira linhazinha lá em cima, que tem uma bolinha amarela e uma bolinha verde. É o cruzamento que está acontecendo entre os pais. A partir desse cruzamento vai se originar a primeira geração, que é conhecida também por F1. Inclusive, o cruzamento parental normalmente vem com o P maiúsculo. Então, lembrem disso. Na primeira geração, os filhos do cruzamento parental, né? E está representada pela segunda linhazinha, onde tem 4 bolinhas amarelas. A partir daí, vai gerar-se outros cruzamentos e vai se originar uma nova geração, que é a terceira linhazinha ali, que tem 3 bolinhas amarelas e uma verde, que se dá o nome por segunda geração ou F2. E assim, vocês vão também entender o conceito da primeira lei de Mendel, né, e tudo mais, mas eu adianto que o resultado da segunda geração não era o que o Mendel esperava. E ele esperava que só tivessem plantas altas. Mas não foi isso que aconteceu. E teve plantas baixas também. Inclusive numa proporção de 3:1, né? Porque a gente vê que tem 3 amarelas e uma verde.
Mas daí, o que foi que ele deduziu? Mendel deduziu que as plantas altas da F1, ou seja, da primeira geração, tinham um fator que determinava que elas seriam baixas. Porém, esse fator que elas tinham foi inibido pela expressão do outro fator das plantas altas. E o que era esse fator, né? O fator inibido era o recessivo e o fator expresso era o fator dominante. Ou seja, o fator recessivo eram as plantas baixas e o fator dominante as plantas altas. Mas atualmente a gente sabe que esse fator de Mendel são os genes. Bom, e continuando sobre os conceitos básicos, né? Eu havia falado que Mendel não conseguiu explicar o que era gene, né? Inclusive chamava de fator. Mas ok, o que é gene? Então, gene é uma seção ou um segmento de DNA que controla uma determinada característica, como por exemplo, a altura de uma planta. E muita gente chega a confundir gene com alelo. E o que é alelo, né? Alelo é uma variação específica de um gene. O alelo é o que determina aquela característica, como por exemplo, eu citei o exemplo do gene ser relacionado à altura da planta, né? O alelo seria se a planta vai ser alta ou baixa. Então, é importante entender essa diferença. Um controla a característica, que é o gene. Outro determina a variação daquela característica, que é o alelo. E sobre outros conceitos, né? Nós temos o locus do gene. O que é isso? É o local onde o gene está, lá no cromossomo. Além disso, nós temos o genótipo e o fenótipo. O que é genótipo? Genótipo é o nosso código genético. É o que define as suas características. Ele é herdado e contém toda a informação hereditária, como, por exemplo, o nosso DNA. Já o fenótipo é a expressão do genótipo como característica. É o traço físico que a gente consegue observar. E além disso, o fenótipo ele sofre influências tanto do genótipo, né? Porque precisa ter um genótipo, como do meio ambiente. Exemplos de fenótipo: nós temos aí as cores da flor. Para terminar os conceitos básicos, vamos se atentar a esse retângulo aí, o segundo, que está escrito genótipo. Em cima, né, nós temos os 3 genótipos dessas flores. Embaixo nós temos esses tracinhos. Cada tracinho está representando um cromossomo. E cada organismo, né, ele possui 2 alelos para cada gene, sendo um em cada cromossomo. Daí, se esses alelos forem idênticos, nós chamamos de homozigoto. Se esses alelos forem diferentes, nós chamamos de heterozigotos. Então, nós vemos que a primeira e a segunda flor são homozigotos, né? E a terceira heterozigota. Lembrando que homo significa igual e hetero significa diferente. Daí, outro ponto para ressaltar, né? É a questão do dominante e recessivo. O dominante, normalmente, ele é escrito com a letra maiúscula e o recessivo com a letra minúscula. Por isso que ele diz que a segunda é homozigota recessiva, porque é azinho, azinho. Já no caso da primeira, né, é azão, azão. E assim, lembrando que o alelo ele pode ocorrer em par. E esses pares são formados dessas 3 formas: homozigoto dominante, homozigoto recessivo e heterozigoto dominante.
Então, a gente vai começar agora um assunto bem importante, que é a primeira lei de Mendel ou a lei da segregação dos fatores. Essa lei ela foi formulada com base nos experimentos de Mendel com as ervilhas e ela fala basicamente que cada característica é condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Mas o que é que isso quer dizer? Primeiramente, a gente tem que falar um pouco mais sobre o experimento das ervilhas, explicando um pouco aqui o que que o Mendel fez? Ele pegou duas variedades de ervilhas, uma homozigótica dominante, VV, com a cor da ervilha amarela, e uma homozigótica recessiva, Vzinho, Vzinho, com a cor da ervilha verde. E ele fez um cruzamento entre elas. A lei de Mendel fala que os descendentes desse cruzamento vão receber 50% dos alelos desse par amarelo e 50% dos alelos desse par verde. Isso pode ser observado na primeira geração, que é a geração formada desse cruzamento. Ó, a gente pode ver que foi formado quatro plantas com a ervilha amarela e plantas heterozigóticas. Então elas possuem V e Vzinho. Agora, continuando seguindo a lei de Mendel, os descendentes dessa geração aqui vão receber 50% dos alelos do pai e da mãe, no caso, né, que vamos considerar. A segunda geração, a gente já pode estar vendo então uma mudança aqui nesse cenário. A gente vai ver que existem sim ainda plantas heterozigóticas, mas a gente vai estar vendo também uma homozigótica dominante e uma homozigótica recessiva com a cor verde. Acaba que hoje a gente conclui que existe sim uma relação entre a primeira lei de Mendel, da segregação dos fatores, com o processo da meiose. Acredito que vocês já tenham estudado, mas só relembrando aqui que a meiose é um dos processos de divisão celular e que ele é responsável pela produção principalmente de células reprodutivas ou células germinatórias. Na meiose, a célula mãe ela tem os seus cromossomos divididos pela metade entre as duas células filhas que vão estar sendo geradas. Mas como é que isso se relaciona com a primeira lei de Mendel? Então, vamos dar uma olhada aqui no processo que a gente já viu no slide anterior, da formação das variedades de ervilhas, mas agora a um nível mais celular. Agora a gente vai iniciar aqui com os alelos, que são responsáveis pela cor da ervilha se encontrando em cromossomos homólogos. Então, vai ser um de origem paterna e um de origem materna. Aqui, por exemplo, a gente vai ter esse alelo Vzão, responsável pela cor amarela da ervilha, e o alelo Vzinho vai ser responsável pela cor verde, sendo o Vzão o alelo dominante. Agora, durante a meiose 1, as cromátides elas vão se duplicar, então, consequentemente, os alelos que estão associados a elas também vão se duplicar. E no final do processo da meiose 1, lembrando que a meiose é um processo que é dividido em várias etapas, os cromossomos com as cromátides elas vão ser separadas. Então, vão ser formadas duas células filhas. Essas células filhas, como vocês podem estar vendo aqui, uma vai ter Vzinho, Vzinho, duas células filhas com Vzinho, Vzinho, e outra célula filha com Vzão, Vzão. Assim, a gente entende que esses fatores, como o Mendel falava, eles se separavam no momento da meiose. Então, um dos conceitos que o Mendel utilizou para compreender melhor a distribuição dos alelos entre os gametas foi a probabilidade. Vocês já devem ter estudado probabilidade na matemática, mas revisando um pouco aqui, a probabilidade ela vai indicar a frequência que um determinado evento pode ocorrer. Por exemplo, quando a gente lança uma moeda, ela pode cair cara ou coroa. Agora, por exemplo, se a gente quer saber qual é a chance de cair cara em um arremesso, a gente vai representar a probabilidade como uma fração.
Então vamos dar uma olhada aqui. Então, 1/2. Por que eu estou representando a chance de cair cara desse jeito? Então, esse número aqui de baixo ele vai ser o número de resultados possíveis. Então, no arremesso de uma moeda, pode cair a cara ou coroa. Então, são dois resultados possíveis. Se fosse um dado, poderiam cair seis números diferentes. Então, seriam seis resultados possíveis. E aqui em cima vai ser o resultado favorável, é o resultado que eu estou buscando. Então, por exemplo, a probabilidade de cair cara é o que eu quero. Então vai ser uma. Então aqui a gente tem a probabilidade de cair cara em um arremesso como 1/2, 1/2. Agora indo um pouco mais profundamente, a gente tem a... Caso eu queira saber, por exemplo, qual é a probabilidade de em dois arremessos de moeda caírem a face cara. Então, a gente já sabe que a probabilidade de cair a face cara é de 1/2. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar 1/2, que é a face de cair cara em um dos lançamentos, multiplicar pela probabilidade de cair cara em outro lançamento. Então, vai ser 1/2 vezes 1/2. Isso vai ser igual a 1/4. Ou então, uma chance em 4 de cair duas vezes cara em dois lançamentos de moeda. Então, trazendo um pouco para a genética, a gente pode estar utilizando a probabilidade para entender melhor a proporção entre os alelos de uma população depois de um cruzamento. Então, por exemplo, aqui, a gente vai ter o cruzamento entre dois pais, eles vão ser heterozigóticos, então vão ser Vzão e Vzinho. E seguindo a primeira lei de Mendel, o resultado desse cruzamento, cada um dos indivíduos vai receber 50% dos alelos do pai e 50% dos alelos da mãe. Então, a gente pode transformar isso em uma fração de probabilidade também. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir qual é a chance de um dos indivíduos desse cruzamento ser um homozigótico dominante, eu posso estar representando assim, ó. Qual é a chance do indivíduo receber o alelo dominante, Vzão, do seu pai? É 1/2. Qual é a chance também dele receber o alelo dominante da mãe, o Vzão? É 1/2 também. Então eu vou multiplicar 1/2 vezes 1/2 e eu vou ter 1/4. Então a chance do indivíduo ser homozigótico dominante vai ser de 1/4 ou de 25% de chance. De forma semelhante, a gente pode também calcular a chance do indivíduo ser heterozigótico também. Então, vocês podem estar vendo aqui a fração explicando direitinho como é que a gente pode estar chegando nessa proporção. Então, uma das coisas mais importantes aqui na genética é o quadro de Punnett. O quadro de Punnett ele vai ser muito útil em cruzamentos que envolvam um ou dois genes e ele vai servir para que a gente consiga entender melhor a proporção de um alelo naquela população depois do cruzamento. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui, vou construir com vocês um quadro de Punnett envolvendo o albinismo. A gente vai considerar aqui que o albinismo ele é um fenótipo recessivo, então só vai ter albinismo quem for azinho, azinho, então homozigótico recessivo. Se a pessoa for homozigótica dominante ou heterozigótica, ela não vai manifestar o albinismo. Então a gente vai ver aqui a chance de um casal heterozigótico, então azão, azinho, possuir um filho com albinismo. Então a gente monta aqui o quadro de Punnett, a gente separa os alelos, por exemplo, os alelos da mãe aqui estão em rosa, vou separar o alelo azão do azinho e os alelos do pai eu vou separar também entre azão e azinho. E eu vou começar a cruzar essas letras para saber qual é o alelo dos filhos. Então, por exemplo, aqui, azão com azão vai dar azão, azão, homozigótico dominante. Agora, azinho com azão vai dar um heterozigótico.
Azão com azinho vai dar heterozigótico também. Agora, azinho com azinho vai dar um homozigótico recessivo. Então, vai ser uma pessoa com albinismo. Então, a chance é de 1 em 4 desse casal ter um filho com albinismo. Então, trazendo aqui um exemplo que talvez alguns de vocês conheçam, mas falando sobre o anime Boku no Hero Academia, é um anime que as pessoas desse mundo possuem poderes, a maioria. Esses poderes eles estão contidos em um alelo dominante, que é o alelo, aqui a gente vai chamar de alelo azão. E a gente pode ver isso porque a maior parte da população possui esses poderes. Poucas pessoas não possuem poderes. Pais com poderes diferentes, quando eles tiverem uma criança, essa criança pode herdar metade dos poderes dos seus pais. Então a gente pode estar, por exemplo, utilizando um quadro de Punnett para estar descobrindo qual é a chance de uma criança herdar metade dos poderes do pai e da mãe. A gente vai ver aqui um exemplo que aconteceu realmente no anime, entre o cruzamento entre Todoroki Rei, que ela tem poderes de gelo, e Todoroki Enji, que possui poderes de fogo. A gente vai estar utilizando aqui o quadro de Punnett para saber qual é a possível proporção dos poderes dos filhos deles. Então a gente pode estar vendo aqui, por exemplo, separamos os alelos do pai e da mãe. Os do pai estão aqui em vermelho e os da mãe estão nessa cor gelo. Então, um dos filhos vai receber o azão, então dois genes dominantes. Então ele vai possuir poderes de fogo e de gelo. Um dos filhos recebeu esse alelo sem poderes, o alelo recessivo, mas recebeu o alelo dominante da mãe, então ele vai possuir poderes de gelo. Outro recebeu o alelo com poderes dominantes do pai, mas recebeu um alelo recessivo sem poderes da mãe. Então, ele vai possuir apenas poderes de fogo. Enquanto o último recebeu alelos recessivos do pai e da mãe e por isso não possui poderes. A gente pode estar vendo isso até nas próprias crianças que foram geradas desse cruzamento aqui. A gente vai representar agora os resultados possíveis como personagens do anime de verdade. Então, a pessoa que recebeu os dois alelos dominantes do pai e da mãe foi o Todoroki Shoto, tanto é que ele possui poderes de fogo e de gelo. Vocês podem estar vendo aqui até pelo próprio cabelo dele. Essa outra parte da família recebeu apenas o alelo dominante da mãe e por isso possuem apenas poderes de gelo. E agora um spoiler, o Toya recebeu apenas o alelo dominante do pai, mas não recebeu o alelo dominante da mãe com poderes, então ele possui apenas poderes de fogo. Isso aqui, como a gente falou, é uma proporção esperada, então realmente eles não têm filhos sem poderes, e eles têm dois filhos com poderes exclusivamente de gelo, mas isso aqui já dá para entender melhor como é que funciona a genética nesse mundo, e dá para a gente exercitar também com a genética do nosso mundo. Então, para encerrar, a gente tem também o heredograma. O heredograma ele é uma representação visual que a gente vai estar utilizando para entender como é que uma característica específica, por exemplo, uma doença, uma condição, enfim, é passada entre pais, filhos, netos, enfim. Como uma representação visual, ele tem diversos símbolos, então a gente tem que entender primeiro como é que são os símbolos do heredograma. Eu trouxe aqui esse dicionário básico que tem no livro de vocês. E nesse dicionário, o sexo masculino ele vai ser representado por um quadrado branco. O sexo feminino vai ser representado por um círculo branco. Sexo não identificado, não é de nosso interesse, esse quadrado um pouco torto. E os indivíduos que vão ter a característica que a gente quer observar vão estar representados, por exemplo, como um círculo preto ou então um quadrado preto. Então, por exemplo, o círculo preto vai ser uma mulher com a característica que a gente tem interesse.
O casamento, ele vai ser representado por uma linha ligando os dois. Casamento a gente pode também chamar de cruzamento. E irmandade vão ser pessoas que vão estar realmente com esse símbolozinho um do lado do outro e tudo bem. Para que vocês entendam melhor a leitura de um heredograma, a gente vai usar aqui a característica do lóbulo da orelha. Existem pessoas com esse lóbulo da orelha solto, que é uma característica dominante, e pessoas com o lóbulo da orelha preso, que é uma característica homozigótica recessiva. Então, só vai ter essa orelha presa quem tiver os alelos homozigotos recessivos. Então, vezinho, vezinho. Então, a gente pode estar vendo aqui, na primeira geração, um homem, ele cruza com uma mulher com a orelha presa, então recessiva, e possuem 4 filhos. 2 desses filhos, um homem e uma mulher, vão possuir a orelha presa, enquanto 2 vão possuir a orelha solta. Uma das mulheres, no caso a de orelha, o lóbulo da orelha livre, ela se casa com um homem também de lóbulo da orelha livre, mas eles possuem um filho com o lóbulo da orelha preso e outro filho com o lóbulo da orelha solto. O heredograma ele vai também nos ajudar a descobrir qual é o alelo daquela família e como ele está sendo repassado. Então vamos ver aqui, ó. Vamos tentar descobrir os alelos de cada uma das gerações? Então vamos. A gente sabe que essa mulher com a orelha, lóbulo da orelha preso, ela é vizinho vizinho porque ela possui a orelha presa e é uma característica homozigótica recessiva. Agora, qual deve ser o alelo do pai? Então, observando aqui o resultado do cruzamento, a gente sabe que eles têm 2 filhos com a orelha presa. E como a gente viu que na primeira lei de Mendel, que cada um do resultado desse cruzamento vai receber apenas um alelo do pai e um alelo da mãe, então não tem como essas crianças terem recebido os 2 alelos recessivos da mãe e para terem a orelha presa. Então a gente tem como imaginar que esse pai ele era heterozigótico, então ele possuía sim um vizinho e a mãe era vizinho vizinho. Agora vendo aqui os seus filhos, né, da primeira geração. Então a gente sabe que esse círculo preto e o quadrado preto são pessoas com a orelha presa, então elas vão ser vizinho vizinho. Agora os seus irmãos, pela questão da proporcionalidade que a gente já viu, vocês podem estar verificando também na quadro de Punnett, eles vão ser heterozigóticos, pela questão da proporcionalidade. Essa mulher, ela se casou com uma pessoa e do cruzamento entre elas nasceu um filho com a orelha presa. Então, seguindo a mesma lógica, que eles só podem herdar um alelo do pai e um alelo da mãe, dessa característica. Então a gente tem como imaginar que o marido dela também era heterozigótico, porque assim teria essa probabilidade dessa criança ter dado o vizinho do pai e o vizinho da mãe, e ter nascido com o lóbulo da orelha presa, enquanto ainda tem a probabilidade de ter uma pessoa aqui com o lóbulo da orelha solto, que é a característica dominante. É isso, pessoal. A gente encerra aqui por enquanto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem clicar nesse link aí. Vocês vão ser direcionados para um formulário. Vocês podem mandar suas perguntas lá. E é isso. Fiquem em casa e cheiro.